Quero falar um pouquinho hoje sobre restauração. É natural, e eu acredito que talvez hoje você já tenha orado, e durante as falas da sua oração, entre gratidão, entre glorificar quem Deus é, você também deve ter pedido alguma coisa. É natural, na oração nós expressamos a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de quem é Deus, mas também é uma oportunidade que nós temos de pedir. E nas nossas orações, por muitas vezes, aparece essa palavra restauração, ou restaurar. Exemplo, você tem um problema físico, uma enfermidade, um mal que surgiu no seu corpo. É natural que quando nós estamos orando, nós vamos apresentar a Deus a nossa necessidade. E é natural que a gente diga assim: Senhor, restaure a minha saúde. Restaura, Senhor, eu preciso do vigor. Eu preciso de ter saúde para o trabalho, para cuidar da família, para a provisão da família. Eu preciso da saúde para ir e vir. Então, Senhor, restaura a minha saúde, não é? Nós oramos pedindo a Deus por uma restauração. Em outros casos, também oramos por restauração de alguém que nós conhecemos ou alguém da nossa família. Um filho que está envolvido talvez com vício, nós oramos: Senhor, restaura o meu filho, restaura a minha filha, que eles possam sentir a libertação, que possam caminhar contigo. Então, Senhor, aonde estiverem, o Milton orou aqui hoje já nesse sentido, seja numa biqueira, seja em um balcão, aonde estiver, Senhor, restaura o meu filho, restaura o meu esposo. Quando nós precisamos de algo que precisa ser mudado na vida de alguém, nós oramos por uma restauração. Oramos por uma restauração das nossas finanças, por alguma situação, por algum descuido, ou por algum improviso, por algum imprevisto, por alguma coisa que aconteceu. Às vezes nós nos endividamos, e aí é natural que nós apresentamos a Deus dizendo: Senhor, restaura as minhas finanças. Eu quero viver de uma maneira digna, Senhor. Eu quero sair na rua com a cabeça erguida. Eu não quero ser humilhado, eu não quero que o Senhor também seja envergonhado através da minha vida. Então restaura as minhas finanças, restaura a minha situação. Então é natural que nós oramos a Deus, porque Ele pode todas as coisas. Aquilo que nós não podemos, Ele pode. Aquilo que eu não faço, Ele faz. Ele é o Deus do impossível. Então é natural que nas nossas orações nós apresentamos diante de Deus essa fala: Senhor, eu preciso de uma restauração. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é poderoso, porque ele promove isso, essa restauração. O Evangelho, o presbítero João, ele tem esse poder de restauração. Se nós ouvirmos testemunhos de algumas famílias que estavam à beira da separação, por algumas dessas situações, por alguns desses fatores, alguns casais estavam chegando ao limite, dizendo: olha, não dá mais, e de repente encontram o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, as boas notícias, e aí recebem dele essa presença gloriosa do Espírito Santo, e famílias são restauradas. Se eu perguntar aqui, ou para a pessoa que está no campus online, ele vai dizer: eu sou testemunha disso, eu sou prova disso. A minha família estava sendo destruída, mas o Evangelho de Jesus Cristo, esse poder, restaurou a minha casa e o meu casamento. Quantos aqui poderiam testemunhar o que Deus já fez na sua vida física? Curas de restauração, porque se entregaram ao Senhor Jesus, e esse Evangelho poderoso restaurou você. Então nós estamos aqui
nesse culto, num evangelho vivo, poderoso, glorioso, um evangelho de restauração. Por isso que nós somos impulsionados quando acordamos em dizer a alguém: Jesus pode mudar a tua história. Ah, como é que está a sua situação? A minha situação está difícil, mas com Jesus tudo vai ficar bem. Como é que está a sua família? A minha família está passando por lutas, mas com Jesus tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque o evangelho que nós pregamos é boas novas e ele é um evangelho de restauração. E eu quero levar vocês hoje a meditar um pouquinho comigo no livro de Neemias. Eu quero fazer a leitura aqui de Neemias capítulo 1. Eu quero ler apenas 2 versículos, 2 e 3. Por quê? Porque nesse livro nós temos uma história poderosa de restauração. Livro de Neemias é uma história verídica e poderosa sobre restauração. E eu quero trazer isso para dentro da nossa casa, para o seio da nossa família, trazer esse texto para a realidade de cada um de nós, diante do maior patrimônio que nós temos, que é a nossa família. Diz assim, Neemias capítulo 1, versículos 2 e 3. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes lá do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá agora na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém, ele foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Amém? Vamos entrar nesse contexto. O povo de Jerusalém foi sitiada, foram levados cativos à Babilônia, permaneceram lá por mais de 70 anos, e nesse momento já havia algum tempo que o cativeiro havia se encerrado. Por cerrar o cativeiro, muitos voltaram da Babilônia para Jerusalém. Foram retomar as suas vidas com as suas famílias, mas chegando em Jerusalém, eles encontraram uma Jerusalém destruída, o templo destruído, as casas destruídas. Além disso, encontraram os muros derrubados e os portões queimados. Eles então enfrentam essa situação e começam a conviver com essa realidade. Depois de um cativeiro, agora o sofrimento. E como nós lemos no texto, eles estavam vivendo debaixo de humilhação e vergonha. Preocupados em restaurar as suas casas, eles esqueceram do templo e então estavam vivendo empobrecidos. Um dia, Neemias está no palácio do rei. Neemias está ali vivendo uma realidade totalmente diferente dos seus irmãos que estão em Jerusalém. Porque no palácio do rei, Neemias tem uma casa confortável, um lugar de abrigo confortável. Neemias tem uma alimentação saudável, como a do rei. Neemias tem um bom salário, porque ele é copeiro do rei. Na contramão da sua família, dos seus, Neemias está numa zona de conforto, tranquilo, habitando num lugar confortável, enquanto os seus irmãos estão sofrendo em Jerusalém. E aí eu quero entrar também nesse momento, trazendo para a nossa realidade. Muitas vezes nós estamos numa zona de conforto, mas alguém da nossa família não está. De repente nós estamos bem estabelecidos, bem estruturados, mas tem alguém ao nosso redor que não está. É o que estava acontecendo com Neemias. Ele estava bem, mas os seus não estavam.
E Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos despertar sobre isso. E o Milton já fez uma introdução dizendo que nós podemos ajudar o outro carregando a sua carga. E é isso que Deus quer ministrar no nosso coração, para que nós possamos olhar ao nosso redor. Eu estou bem, mas será que o meu irmão está bem? Será que a minha esposa está bem? Será que o meu filho está bem? Será que a minha filha está bem? Será que os meus familiares estão bem? Como eles estão vivendo? Qual é a situação? De que maneira eles estão? Deus nos trouxe aqui para dizer: desperta, há alguém precisando de você. Saia daquele ciclo e olhe para aqueles que estão precisando da tua ajuda. Neemias estava lá, tranquilo. E é interessante que quando nós estamos numa zona tranquila de conforto, a gente não se preocupa em querer ouvir de outros. Por quê? Porque a gente está bem. E quando nós ouvimos a informação de que alguém não está bem, o que acontece? A gente passa a participar da situação, porque agora você já sabe. Eu contei de manhã, existe uma família lá em Pinhal, que ela estava passando por algumas dificuldades. E aí, por ela ser uma pessoa muito conhecida, muito querida, a mulher, a esposa e a mãe, algumas pessoas quiseram alertar daquilo que estava acontecendo. Olha, está acontecendo alguma coisa complicada com a sua família. E ela dizia prontamente uma resposta assim: olha, eu não quero saber, eu não preciso saber, deixa eu quieto aqui, porque eu não sabendo, eu estou tranquila. E é isso que muitas vezes a gente diz: deixa, eu estou tranquila aqui, não precisa me passar nenhuma informação. Mas não, deixa lá, não quero saber de nada. Por quê? Porque quando a gente passa a saber de algumas informações, a gente passa a participar daquilo. E de repente, você não quer sair da zona de conforto que você está. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: olha, se necessário, eu te arranco daí, porque eu vou levar alguém para te informar o que está acontecendo. Aleluia. Talvez Deus te trouxe aqui para que eu possa ser o porta-voz para dizer: olhe para quem está ao seu redor, olhe para a sua família, olhe para os seus, olhe para o seu maior patrimônio, como eles estão vivendo, como está o seu filho, as amizades que ele tem, os lugares que ele está indo, qual é o comportamento. Está mudando o jeito dele ser, está mudando o jeito dele falar, as atitudes dele estão ficando diferente. Como está sua esposa, como ela está agindo, talvez tem mudanças e você não está preocupado com isso. Deus te trouxe aqui para dizer: a partir de hoje eu estou te despertando, porque tem alguém do seu lado precisando da tua ajuda. Olhe para sua esposa, olhe para o seu esposo, olhe para os seus filhos, olhe para os seus pais, eles estão precisando de você. Eu quero ser voz profética na sua vida, para que haja uma mudança e haja restauração na sua casa. Porque de repente parece que tudo está bem, mas não está. Tem pessoas que precisam de você. Neemias estava lá, e de repente chega essa notícia: olha, Neemias, a situação nossa está difícil. Lá em Jerusalém nós estamos sendo humilhados, porque a muralha foi derrubada, as portas foram queimadas. Hoje nós estamos acessíveis. O inimigo chega, ele zomba, nós estamos sendo envergonhados, nós estamos sofrendo, nós estamos padecendo, Neemias. E aquilo tocou no coração de Neemias. Aquilo deixou Neemias triste, ao ponto dele ir ao rei. E quando o rei percebeu que havia uma tristeza nele, perguntou o que estava acontecendo. Neemias diz: o meu povo está padecendo lá em Jerusalém. O meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo humilhado, o meu povo está sendo envergonhado, e eu preciso ir lá. Talvez seja essa situação que você está vivendo. Tem vergonha na sua casa, tem humilhação, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: vai mudar, aleluia. Tem Neemias sendo levantados aqui nesta noite. Aí você que está no campus online, talvez a sua casa tenha sido de vergonha, mas Deus está levantando hoje para mudar a história. Aleluia. Tem Neemias aqui sendo levantados, eu creio, para que seja um instrumento de Deus para abençoar a sua casa e a sua família. Eu quero declarar isso sobre você.
que Deus te trouxe aqui para ser um Neemias dentro da sua casa, dentro da sua família. Deus preparou esse ambiente para te informar disso. E então o rei deu uma autorização para que ele pudesse ir a Jerusalém. Neemias era um copeiro do rei. Ser copeiro do rei era uma boa função. Morava no palácio, tinha o seu aposento de qualidade, comia da comida do rei, tinha um bom salário. Era uma boa função ser copeiro do rei? Sim ou não? Sim. Era, Ana Lúcia? Era bom ser copeiro do rei? Será que era, André? Ser bom, ser copeiro do rei, viver no palácio? Olha, o pessoal está lá em Jerusalém sofrendo, mas Neemias está no palácio. Era bom essa função, ser copeiro do rei? Sim. Vamos analisar juntos agora essa função? Naquele tempo, haviam muitas conspirações contra os reis. Pessoas que queriam tomar o reino. E então, entre essas conspirações e articulações para tomar o governo e o reino, o trono, o que eles faziam? Envenenavam o vinho do rei. Por quê? O vinho estando envenenado, o rei, ao tomar o vinho, ele morria. E então aqueles que desejavam tomar o reino, agora possuíam. Então, o reino tinha, para proteger o seu rei, alguém que provava o vinho do rei, o copeiro do rei. Continuo perguntando, era uma boa ou uma ruim função? Já começou a mudar, né? Por quê? Porque todo dia, quando Neemias acordava, ele trocava a sua roupa e ele ia ao encontro do rei para a sua refeição. Era dado a ele o cálice do vinho do rei, para que ele tomasse antes do rei do vinho. Porque se o vinho estivesse envenenado, ele morreria e o rei seria salvo. Já passamos a ver que não era uma boa função. Ou seja, todos os dias, Neemias estava correndo o risco de morte, porque ele não sabia o dia que alguém poderia envenenar o vinho do rei, e ao provar, ele poderia morrer. Então eu imagino Neemias acordando, orando a Deus, pedindo: Senhor, me protege por mais um dia, porque estou em risco. Hoje pode ser o último dia da minha vida. Olhando para o seu aposento, todos os seus pertences, pensando: talvez eu não volte mais para esse quarto, porque se hoje o vinho estiver envenenado, quem morre sou eu. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que na nossa vida, nós corremos riscos diariamente. Você que pega o seu veículo para ir para o trabalho, você está correndo risco. Você que vai de moto para o seu trabalho, você está correndo risco. Você que vai indo para a escola, seja a pé ou de qualquer maneira de transporte, você está correndo risco. Quando você está operando uma máquina no seu trabalho, você está correndo risco. Quando você entra numa loja, você está correndo risco. Meu sogro, ele mora numa cidade pequena, chamada Ibitura de Minas. Em menos de um mês, ou seja, em 22 dias, ele foi assaltado dentro de casa 2 vezes. Arrebentaram a porta, entraram dentro da casa dele, ele e minha sogra estavam dormindo, bateram neles, amarraram eles e levaram o que eles podiam. Depois de 22 dias, estavam novamente dormindo. 3 elementos, da primeira foi 2, agora da segunda vez foram 3. Arrebentaram a porta, entraram, bateram neles de novo, machucou. Meu sogro precisou ser medicado, ido a Andradas ali receber atendimento, e mais uma vez levaram o que podia.
Ou seja, todos nós estamos correndo riscos todos os dias, assim como Neemias estava correndo. Porém, será que aquilo que nos leva a levar riscos está valendo a pena? Será que assim como Neemias, que corria riscos diariamente de morte por um rei, por um reino, será que estava valendo a pena? Agora Neemias diz: olha, eu já corro risco todos os dias por um rei e por um reino, mas a partir de hoje, rei, eu preciso da tua autorização, porque eu vou até Jerusalém, porque lá tem um povo, mas tem risco. Não tem problema, rei, eu vou correr risco, mas eu vou correr risco por aqueles que são os meus. É isso que o Senhor nos traz aqui nessa noite e nos lembra: vale a pena correr risco quando nós corremos riscos por aqueles que são dos nossos, pela nossa família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha nora, pelo meu genro. Eu estou correndo riscos, porque esse é o maior patrimônio que Deus me deu. Sabe por quê? Porque tem muita gente que corre risco pelo patrão, que de repente você é apenas um número. Eu não estou dizendo para você ser um mau trabalhador, não, pelo contrário, a Bíblia nos ensina a trabalhar como para Deus, ou seja, realizarmos o nosso melhor, com dedicação, empenho e responsabilidade. Mas será que você tem agido da mesma maneira com a sua família? Será que quando o seu filho te chama para uma conversa, você está disponível como você está pelo seu patrão, pelo seu chefe? Será que ele diz assim: pai, eu preciso conversar, eu tenho algumas dúvidas? Você diz: olha, depois a gente conversa. Será que a sua esposa, que te espera o dia todo para poder compartilhar alguma coisa com você, de algumas dificuldades que ela está tendo, ou alguma dúvida que ela precisa tirar com você, será que você está dando atenção para aquela? Sabe por quê? Porque é natural que a gente corre risco todo dia, isso acontece mesmo, mas será que a gente está investindo e correndo risco por aqueles que Deus nos deu? Neemias diz: olha, rei, eu vou para Jerusalém, não importa o caminho que eu tenha que percorrer, eu preciso da tua autorização, porque quero ir lá e correr risco pelos seus e pelos meus irmãos que estão em Jerusalém. Que o Senhor nos desperte a isso hoje, irmãos. A nossa família é tudo que Deus nos deu. Ouça mais. De repente o seu filho está passando por uma dúvida, por uma dificuldade, por um conflito, precisando ouvir de você alguma instrução, algum conselho, ou mesmo a tua atenção, e você não está correndo esse risco por ele, pela sua esposa ou pelo seu esposo, pelos seus pais. Que a partir de hoje a gente possa sair por aquela porta e dizer: eu vou estar mais atento àquilo que a minha família precisa. Se eu tenho que correr riscos, é por eles que eu vou correr, porque foram eles que Deus colocou na minha vida. Neemias fez isso. Ele saiu do palácio para ir a Jerusalém, correndo risco pelos seus. E aí ele chega lá. Meu irmão, não é fácil a nossa trajetória mesmo. Não pensa que tudo vai ser um mar de rosas. Não, Milton disse, nós temos dificuldades. Se você é pai, você tem as dificuldades de pai. Se você é mãe, você tem as dificuldades de mãe. Se você é casado, se você tem as dificuldades do casamento. São pessoas diferentes. Agora, o que a gente não pode é deixar de lutar por isso, porque o inimigo, ele é astuto. E de repente hoje Deus está colocando no seu coração, dizendo: olha, lute pelos seus. E você está dizendo: olha, eu vou sair daqui hoje, a partir desse domingo a minha história vai ser diferente junto dos meus. Eu vou conversar mais, eu vou ouvir mais, eu vou me dedicar mais, eu vou estar mais presente. A partir de agora eu vou investir, eu vou estar junto com a minha família, porque foi Deus que me deu. Mas o inimigo está levantando, dizendo: ah, não vale a pena, você não vai conseguir. Você acha que tem jeito para o seu casamento? Será que tem jeito para o seu filho, a situação que ele já está? Você acha que tem jeito pela situação espiritual da sua casa? Não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque quando Neemias chega em Jerusalém, dois inimigos chamados Tobias e Sambalate se levantam.
E quando eles percebem que Neemias vai com essa função de restauração, eles se levantam e dizem assim: olha, Neemias, você não vai conseguir. Desista. Você não tem condições de restaurar os muros, você não tem condição de colocar de pé os portões de Jerusalém. Sabe, às vezes o inimigo vai levantar, Sanbalates e Tobias vão levantar contra você, para dizer: olha para o seu casamento, não tem jeito. De novo vivendo dessa maneira, quantas experiências e você está agindo do mesmo jeito. Não tem mais jeito. Eu não vou construir mais muros e nem levantar portões que foram queimados, porque não tem jeito. Outros olham para os seus filhos e dizem assim: seus filhos, não tem mais jeito. A sua vida material não tem mais jeito. A sua vida profissional não tem mais jeito. A sua empresa não tem mais jeito. Inimigos que se levantam para trazer dúvidas e tentar fazer com que a gente desista. Talvez você vai sair daqui hoje e encontrar Tobias e Sanbalates na sua frente, dizendo: larga a mão, não tem jeito. Você não tem capacidade para isso. Você não consegue. Não dá. Olha para a realidade. Seja realista. Eu nem quero dizer que você seja pessimista, mas eu quero que você seja realista. Olha para a realidade. Não tem jeito. Quantos Sanbalates e Tobias se levantam para fazer a gente desistir? Levantaram contra Neemias, dizendo: olha, Neemias, você não vai conseguir, mas se conseguir, se uma raposa subir na muralha, ela vai cair, porque não terá condições de suportar. Tem Tobias, meus irmãos, falando isso talvez no seu ouvido. Tem Sanbalates talvez falando isso no seu trabalho. Talvez nas redes sociais você tenha lido tantas mensagens dizendo: larga a mão, desista, a ruína está grande demais, é impossível restaurar isso, não tem como você restaurar isso. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, aleluia. Eu já quero chamar o ministério de louvor, porque Ele está levantando Neemias para dizer: sai Sanbalate, sai Tobias, eu tenho um Deus que está me ajudando a reconstruir. Não é a minha casa lugar de vergonha, não será mais lugar de humilhação. A minha casa está sendo restaurada, a muralha, a minha casa tem os portões sendo restaurados. Inimigo, você não vai entrar mais lá. Sabe por quê? Porque Sanbalate, ele era samaritano, e Samaria já vivia uma bagunça. Eles não tinham limites, eles não tinham organização, e o que o inimigo queria era que Jerusalém também vivesse essa desorganização. Queria que Jerusalém também vivesse sem limites, que fosse uma terra sem lei, uma terra de pessoas humilhadas, uma terra de pessoas envergonhadas. Mas o Senhor levantou Neemias para a reconstrução, para a restauração de Jerusalém. E eu creio que nessa noite, aleluia, pelo poder de Deus, existem Neemias sendo levantados para dizer: Satanás, mundo, não tem domínio na minha casa, não tem domínio na minha família. A minha família está debaixo das promessas de Deus. Aleluia! Não é Samaria que vai dominar a minha casa, ou seja, não é o mundo, é as promessas de Deus que estão sobre a minha família. Oricandalaia, siricandalaia. Deus está te ajudando, meu irmão. Pode declarar bênção sobre os seus filhos, pode declarar bênção sobre o seu casamento, pode declarar bênção sobre a sua casa, porque a sua família está debaixo de promessa de Deus. Não é Samaria, é Jerusalém, é terra de Deus. A tua família é de Deus, você é de Deus.
Ele está te levantando para restaurar. E eu creio que nessa noite famílias estão sendo restauradas. Não porque você é suficiente, mas porque Deus está te levantando e está te ajudando para que você viva dentro da tua casa as promessas do Senhor. E eu quero terminar provando isso na Bíblia. Aleluia. Capítulo 6 de Neemias, versículos 15 e 16. Aquilo que parecia impossível, agora estão os muros construídos. Os portões que estavam queimados, agora estão fechando Jerusalém. Brechas não vão existir mais. Entradas para o inimigo não estarão mais abertas. Agora está fechada, aleluia. Porque Deus levantou Neemias, aleluia. Aleluia. A tua casa agora está dentro de uma fortaleza. Há um centurão da presença de Deus na sua casa, aleluia. Aleluia. Comece a visualizar, aleluia, aleluia. A tua casa sendo murada, a sua casa está sendo murada. Há um centurão, há um centurão, há um centurão da glória de Deus cercando a tua casa, aleluia, aleluia. O Senhor está fechando todas as brechas, as portas estão fechadas, o inimigo não tem mais acesso, aleluia, aleluia. A tua casa, a tua família é terra de promessa, é lugar de promessa, é Deus agindo em teu favor. Aleluia. Olha o que diz aqui, Neemias capítulo 6, 15 e 16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Aleluia. Aquilo que parecia impossível agora está reconstruído. Quando todos, olha aí, escuta isso, toma posse. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, aleluia, os inimigos vão ouvir o que Deus está fazendo na sua casa, do que Ele está restaurando. O inimigo vai ouvir. Mas não é aquela família que estava toda arrebentada, era, mas agora está restaurada. Mas não é aquele casal que estava arrebentado, mas agora está restaurado. Mas não é aquele jovem que vivia aí pelas biqueiras, como o Milton orou, Senhor, vai lá buscar, era, mas agora está restaurado. Mas não é aquela família que estava passando por uma luta financeira, com dificuldades, que talvez a gente pudesse até ter ajudado, mas agora está próspera. É ela mesmo, mas Deus está prosperando na vida dela. Sabe por quê? Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam, aleluia. O inimigo vai perceber, ele vai olhar para você e vai perceber, ele vai olhar para a sua família e vai perceber, aleluia. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aleluia. Neemias, dessa noite, a obra vai ser executada na sua casa e na sua família. Sabe por quê? Porque Deus está te ajudando. Deus está te ajudando. O inimigo vai ver isso, vai atemorizar, vai ficar com orgulho ferido, porque a obra está sendo restaurada com a ajuda de Deus na sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus.